gente. O meu aqui já tô ao vivo. A gente tá hoje com 2 celulares. Agora entrou. Deixa eu vir mais para trás. Estou aqui hoje aqui na clínica com a nossa parceira, a dentista ortodontista Renata Azevedo, para hoje a gente falar sobre aparelhos, né? Aparelho ortodôntico para crianças. Por que essa necessidade de agora chamar de novo a doutora Renata para falar sobre aparelhos, né, para as crianças? Porque a gente está nas férias e nesse momento é muito interessante que os pais acabam também estando de férias e tem mais tempo de poder trazer as crianças para poder avaliar. Então, achei muito interessante essa pauta hoje para a gente poder falar dos aparelhos, então, para as crianças. Não sei, acho que seria interessante tu te apresentar de novo, Renata, falar do histórico. Eu sou Renata Azevedo, sou especialista em ortodontia, fui colega da Fê na graduação, depois eu fiz especialização. Eu tenho bastante pacientes infantis na cidade, criança e adolescente, né? Então eu tenho bastante experiência com as pacientes dessa faixa etária. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho, tirar algumas dúvidas, né, de algumas perguntas. É importante porque até é interessante tu já ter bastante experiência também nessa área, assim, com criança. Porque eu até, particularmente, mesmo sendo dentista e não sabendo muita coisa de ortodontia, eu tive uma certa dificuldade, até não comentei isso, mas eu tive uma certa dificuldade em saber qual o melhor momento de levar a Joana, que tá com 9 anos, no ortodontista, porque eu sempre pensava, tá, mas daqui a pouco já resolve, agora vai trocar os dentes, vai voltar tudo pro lugar, e eu tive mesmo essa dificuldade logo de início. Essa dúvida, né? E aí eu até já queria te perguntar qual é a melhor idade de levar, assim, a criança pro dentista, mas direto para uma avaliação ortodôntica, né, com um especialista. Teria uma idade mais adequada? Assim, né, a criança, ela conclui ali o nascimento de todos os dentes de leite, mais ou menos aos 3 anos, né? Então, nessa idade, a gente já tem uma noção se a criança está com algum problema dentário, se vai ter falta de espaço, porém, eu acho muito novinho ainda para fazer um tratamento com o aparelho. Então, eu indico a partir dos 5 anos, assim, uma idade boa para fazer a primeira avaliação com o ortodontista. Sim, porque daí com 5 já tem a dentição descida e já consegue avaliar ali como é que vai ser futuramente, se vai ter espaço para os dentes, tudo. E, assim, aos 5, algumas crianças já começam as trocas dentárias, né? Então, é importante levar para uma avaliação. Interessante. Porque o que eu vejo, assim, né, é que as crianças, até algumas mães comentam, né, porque eu não trabalho com ortodontia, mas algumas mães comentam, o meu filho tem um espaço muito grande no dente da frente, que é o famoso diastema, né? Será que eu tenho que levar no dentista, tenho que levar no orto, né, para avaliar, porque tem aquele espaço, daí às vezes chama atenção, né? Às vezes gera apelido no colégio também, então... Como é que funciona, né, doutora Renata, essa função do espaço nos dentes da frente, o famoso diastema? Então, os pais se preocupam muito, né, porque acham feio, mas não é à toa que essa fase, ela se chama fase do patinho feio. Porque quando a criança faz as trocas dos dentes da frente, dos de leite para os permanentes, o ideal é que esses dentes, eles nasçam com espaçamentos separados, para depois ter espaço futuro para os outros dentes permanentes, os caninos, os premolares. Se os dentes permanentes já nascem sem esse espaço, já nascem juntos ou apinhados, aí tem que se preocupar porque vai faltar espaço para os demais dentes, e aí tem que intervir usando um aparelho ortodôntico. Então por isso que é importante vir também quando tá com a dentição mista ou só os decíduos para já ter uma ideia de como vai vir. Se na dentição decídua tem espaço, ótimo, porque provavelmente vai ter espaço depois para os permanentes, que são os dentes maiores, né? Exatamente. O dente de leite, ele é menorzinho mesmo. E aí depois, quando vier os dentes permanentes, já vão ocupar aquele espaço. Mas aí o contrário também é preocupante, né? Quando começa a troca dentária e tem os dentes mais apinhados, mais juntinhos, provavelmente vai ser necessário intervir com o aparelho? Como é que funciona? Aí tem que usar um aparelho antes de trocar os demais dentes. Já tem que intervir nesse momento para dar espaço, para alinhar esses dentes que nasceram apinhados e depois proporcionar espaço para os demais dentes permanentes. Interessante. Tá. E assim, eu vejo muito também uma outra pergunta, né, até minha pessoal, que eu vejo que tem muitas pessoas que usam um aparelho invisível, tá na moda, é legal, dá um resultado muito bom, as pessoas adoram, mas e para criança é indicado qual a melhor idade, né? É para todas as idades, tem algum momento mais adequado para usar o aparelho invisível? O que eu acho mais legal até na questão dos aparelhos invisíveis para as crianças
é a questão assim, ó, porque o que acontece? Às vezes tem uma dificuldade na higiene. Imagina botar um aparelho né, normal, aqueles de bracket, nas crianças. Às vezes é muito difícil fazer higiene já normal sem aparelho. Imagina com o aparelho fixo. Então isso eu achei muito legal ter essa opção para as crianças, porque tu vai lá, consegue tirar, fazer higiene, né? Porque eu acho que o principal medo, assim, não sei se é mãe dentista, é a criança ter cárie. Sim. Então eu achei muito interessante isso de poder ter o aparelho invisível, mas eu não sei se é para todas as idades, como é que funciona. Sim, o aparelho ele é indicado para todas as idades, o invisível, né? Os alinhadores, ele é um aparelho removível, a criança pode comer o que quiser, né? Não tem essa restrição alimentar também, né? Porém, ele é mais para problemas exclusivamente dentários. Se a criança apresenta um problema esquelético, uma má formação da maxila ou da mandíbula, ela tem que usar um outro tipo de aparelho antes, não que ela não vá usar o aparelho invisível, né? Mas ela tem que usar um outro tipo de aparelho por um período para depois usar o aparelho invisível. Mas ele é super indicado, sim. E qual a idade, mais ou menos, se poderia usar? Assim? A partir a criança tem que ter trocado os dentes da frente, né? Os incisivos ali, tem que já ter nascido os incisivos permanentes, que são os 4 dentes da frente, de cima e de baixo. A partir desse momento já está indicado. Ah, perfeito, bem interessante. E aí agora eu quero fazer uma pergunta que uma mãe me deixou ali quando eu coloquei ontem que ia ter a live hoje. Até desculpa, a gente fez atrasado, mas enfim, a gente tá fazendo, né? Porque choveu em Porto Alegre. A chuva atrasou. A chuva atrasa tudo aqui em Porto Alegre, incrível. Mas o que acontece? Ela falou que o filho dela é respirador bucal. Aí eu ainda perguntei, ele chupou dedo por algum período, chupou bico, como é que foi? Ela falou assim, ele chupou bico realmente até os 5 anos de idade, e ele respira pela boca, ele tá sempre respirando pela boca. E ela me mandou uma foto, né, porque a gente já faz assim uma prévia, quando dá, né, a gente já faz uma prévia ali pelo próprio WhatsApp, uma avaliaçãozinha, e ela realmente mandou uma foto, e ele tem a maxila, que é o osso aqui de cima, mais projetado. E aí eu te pergunto assim, como é que funciona, que tipo de tratamento, porque daí já é uma discrepância óssea, né, como é que funcionaria? Isso, a gente tem que ter muita atenção, né, que o nosso clima também do sul não favorece, que as nossas crianças, elas têm muitos processos alérgicos, rinite, sinusite, e isso dificulta a respiração correta, que é pelo nariz, né? Então, eu sempre, quando eu vou fazer uma avaliação inicial, eu sempre peço uma avaliação de um otorrino, né? Para ver como é que tá a respiração dessa criança, isso é bem importante, né? E nesses casos que a gente tem um problema de discrepância esquelética grave, aí a gente tem que entrar com aparelhos ortopédicos, né? Então, aquele aparelho que era o famoso freio de cavalo, né? Que todo mundo fala, se usa ainda isso? Sim, se usa. O extra-oral. O extra-oral. Aquele por fora. Usa em casa, a criança usa para dormir, mas ele é um aparelho muito eficaz. Mas hoje a gente tem uma marca de alinhadores invisíveis que consegue fazer esse processo esquelético, ela tem uma mecânica específica para fazer essa contenção da maxila e o avanço da mandíbula, né? Que são com as wings, é um dispositivo que tem no próprio alinhador, que ajuda a fazer essa correção. Então, a gente tem hoje o extra bucal ou os alinhadores. Então, os pais e o paciente, eles podem optar hoje, né, por usar algum dos 2 tratamentos para fazer essa correção esquelética. E assim, o mais importante, quanto antes corrigir esse problema, né, maior resultado a gente vai ter. Porque se a gente deixa até a adolescência, depois que esse problema se estabiliza, só com cirurgia. Importante isso. Não, então, intervir enquanto está na formação óssea. Isso, na fase de crescimento. Por isso que pedem também o exame aquele da mão, né, o raio-x, para saber a formação óssea, para realmente poder saber se está no momento de intervir, se é cirurgia, se é o aparelho. Exatamente, porque depois que os problemas se estabelecem, aí tem que fazer uma cirurgia bem complexa, de projetar, cortar o osso da mandíbula, jogar para frente. E se a gente trata uma criança, a gente consegue mexer nesses ossos com o aparelho ortodôntico, evitando um problema maior no futuro. O que eu já ouvi falar do aparelho dos alinhadores invisíveis, que é muito interessante, assim, porque muitas vezes a gente fica com receio, mas eu vou dar um aparelho para a criança, ela vai perder, né? Vai levar para a escola, vai esquecer, né? Às vezes dá um medo.
Mas eu já vi uma mãe falando que não, é bem tranquilo. Até assim, eu me apaixonei mais ainda pela ideia do aparelho invisível para criança, né? Porque não tem importância. Se perder um, ela pode retroceder o tratamento e depois passa para outra etapa. Claro, não é sempre, eventualmente. Mas eu fiquei bem mais aliviada, porque se é um aparelho removível que vai para o laboratório e faz, aí não, perde, espera vir do laboratório, e esses não, porque já vem toda a sequência. Isso. Eu acho que até a questão perder, assim, não seria a principal preocupação. Eu acho que é da criança não usar mesmo. Ah, né? Sim. Não usar o aparelho, não querer usar. Eu já tive pacientes que não quiseram que usar. não fizeram, né, investiram num tratamento mais tecnológico, mas é um investimento maior, né, um tratamento mais moderno, e no fim a gente teve que colar um aparelho fixo, porque a criança não usava, né, não usava, só mal usava para dormir, então acabou... Mas é ela que não se adaptou. Ela que não quis usar, ela que não se adaptou, né. Sim. Ela dizia que comia muito, toda hora... Enfim, então depende muito, cada um sabe a rotina. Sabe o filho que tem, né? Sim. Então vai depender, mas também a questão do fixo, para alguém que não escove, não higieniza, também é complicado, né? Mas assim, o que os pais têm que ter em mente? Que tem que tratar, tem que conversar com o seu filho, explicar a importância de fazer um tratamento agora, não deixar para o futuro os benefícios de começar antes, para chegar na adolescência já com os dentes alinhados. Hoje a gente sabe que tem muita aquela questão de bullying, da adolescência, já até questão hormonal, e aí a autoestima baixa. Então eu sempre digo, né, começar mais cedo é a melhor opção. Não, tudo que puder tratar cedo é melhor, né? E tem uma outra dúvida que o João fez, que é sobre a contenção do aparelho, a contenção. Porque às vezes a gente usa lá o aparelho, os alinhadores invisíveis, e aí tem a tal da contenção. Uns tem, né, tem o complemento da contenção, outros não estão inclusos, mas que contenção é essa? É de metal? Agora eu já usei todo com o aparelho invisível e agora vou usar uma contenção de metal. Como é que é essa contenção? Eu quero que tu explique agora, Renata. Então, a gente tem hoje a contenção do próprio alinhador, né, da marca do alinhador, que é uma contenção transparente, é uma placa invisível, então ela é imperceptível. O material é diferente do material do aparelho, porque ela tem que ser mais rígida para conter os dentes, enquanto o aparelho é um material mais flexível para realizar a movimentação dentária, né? Então, é uma contenção totalmente discreta, né? Que é super indicada, principalmente para quem fez tratamento com alinhador. E na parte inferior dos dentes, né? Nos dentes inferiores, a gente usa uma contenção que é de praxe, que é a contenção fixa, né? De metalzinho normal. De metal colada por dentro dos dentes, que também é totalmente imperceptível. Sim, eu tenho, não dá pra ver. Tá, e agora até me surgiu uma dúvida. Eu já usei aparelho um tempo atrás, na adolescência. Se eu quiser usar só agora uma contenção, tirar o meu aparelho, tem a contenção só do inferior? Sim, até é uma coisa que eu sugiro para alguns pacientes que têm muito acúmulo de tártaro, muita dificuldade de higienizar a contenção fixa inferior, é trocar por uma contenção do alinhador para dormir, né? Sim, usa só para dormir a plaquinha. Usa só para dormir a plaquinha, para manter os dentes alinhados, porque assim, né? Os dentes inferiores, como com o envelhecimento, a gente tem uma reabsorção nos ossos total, né? Sim. Acontece isso também nos ossos maxilares. Então, com essa reabsorção, os dentes vão ficando sem espaço e eles tendem a apinhar. Sim, eles vão juntando. Naturalmente. Então, no momento que tu tira a contenção, mesmo que tu esteja com ela 10 anos, pode acontecer dos dentes entortarem. Então, eu indico que o paciente botar uma plaquinha, trocar e usar para dormir, se ele não está se adaptando com a contenção fixa. Tá, vamos marcar o meu horário, então, com a doutora Renata, porque realmente vou colocar a minha contenção, então, móvel, porque eu também não quero apinhar os dentes de baixo, né? Eu quero que continue normal. Tá, perfeito. E deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui das pessoas, senão a gente já vai terminando a nossa live. Não, o pessoal não tem dúvida, mas se por acaso, tá, alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no direct, tá, pode mandar no Se quiser mandar foto dos filhos, pode também, mandar também. A gente dá uma opinião. Porque às vezes é difícil, né, às vezes também tá nas férias, tá viajando, mas pode mandar uma foto no link da bio, tem ali o meu contato, o meu WhatsApp, pode mandar ali,
e daí a gente consegue dar uma previsão, enfim, não digo passar um orçamento, tá? Mas uma previsão, se é necessário, se não é. Eu converso com a Renata, né, com a doutora Renata, ela consegue dizer, não, tá na hora de intervir, vamos marcar. Ai, mas eu acho que é isso aí, então. Vou finalizar aqui, então. Vamos dar tchau, vamos se despedir. Dá tchau pro meu celular também. É aqui e aqui, que a gente tá com 2 hoje. Ó, aí agora a gente faz aqui, ó, encerrar o vídeo. Porque